Olá, seja muito bem-vindo ao Workshop Enneagrama, uma incrível jornada de transformação e retorno à sua essência. Para quem ainda não me conhece, eu sou Caliana, psicóloga de formação, coach, especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento humano, e tenho dedicado os últimos anos da minha vida para conhecer essa ferramenta tão poderosa que é o Enneagrama. E eu estou aqui hoje para te ajudar, para te mostrar como essa ferramenta pode te ajudar a fazer as transformações que você precisa na sua vida, sejam elas na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. E se você chegou aqui agora, é porque com certeza você está buscando caminhos para se transformar e para se conectar com o melhor potencial que existe aí em você. E quando a gente tenta sozinho, esse caminho é muito mais árduo, muito mais difícil. A gente precisa de apoio, né? E eu estou aqui para poder te apoiar. Parabéns por ter sido protagonista, né, da sua vida e por ter aceitado esse desafio de mergulhar em você, se conhecer um pouco mais, para que você possa se desenvolver e se conectar com o melhor que tem aí dentro de você. O meu convite hoje é para que você se permita se conectar com você, com a sua história, com a sua essência, e que a partir disso você possa dar primeiro passo na sua trajetória de desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o Enneagrama, né, o que é esse símbolo, uma breve história de onde ele surgiu, vamos aprender o símbolo do Enneagrama, como ele é utilizado atualmente. Vou contar um pouco da minha história, de como o Enneagrama transformou a minha vida, e vamos aprender algumas ferramentas que o Enneagrama nos traz. Bom, e para começar, eu queria contar para vocês uma história. Na Tailândia, existe hoje a maior estátua de ouro maciço do mundo. É uma imagem de um Buda que tem mais de 4 metros, pesa mais de 5 toneladas e o seu valor monetário está em casa de 200 milhões de dólares. Bom, então, o que acontece é que, embora essa estatueta seja muito conhecida e muito valiosa ao redor do mundo hoje, durante muito tempo, mais de 100 anos, essa estátua esteve escondida, debaixo de várias camadas de barro. Em 1765, durante uma guerra que aconteceu onde hoje, né, é a atual Tailândia, alguns monges que cuidavam dessa estatueta de ouro, eles como estavam passando por uma guerra, eles decidiram cobrir essa estátua de barro, para que ela não fosse coberta e não fosse roubada, né, já que ela era tão valiosa por ser de ouro. Bom, esse mundo foi completo de barro e os monges que protegeram essa estatueta, eles não sobreviveram a essa guerra. E esse segredo foi mantido por muito tempo, né? Porque os monges que encobriram não sobreviveram para poder pegar de volta essa estátua de ouro. Bom, o que acontece é que em 1955 foram construir um edifício onde estava essa estátua de barro de Buda. E como ela era muito pesada, né, não dava para arrastar ela dali, foi preciso de um guincho para mover essa estatueta de lugar. Quando o guincho foi suspender a estatueta, um dos cabos se rompeu e essa peça caiu no chão. E aí houveram algumas rachaduras nessas camadas de barro que permitiram que algumas luzes surgissem lá de dentro. E aí um dos monges que estavam lá ficou muito intrigado, né? Quis entender o que tinha por baixo daquelas camadas de ouro que brilhava tanto. E aí ele, através de um cinzel e de um martelo, ele começou a remover aquelas camadas de barro. E quando ele conseguiu remover todas aquelas camadas de barro, para sua surpresa, surgiu uma linda estátua de ouro de Buda. Bom, esse fato foi considerado milagroso porque ela surgiu exatamente no 25º ano, na celebração da Era Budista, 2.500 anos depois da morte de Buda. E é uma estátua considerada milagrosa até hoje. Mas você que está aí deve estar se perguntando, tá bom, Kaliana, mas o que é essa estátua de ouro? O que essa história tem a ver com o que a gente está falando hoje? O que eu quero te dizer é que, assim como essa estátua de ouro, que é a mais valiosa do mundo, ela esteve encoberta por argila durante mais de um século, é possível que o seu maior talento esteja encoberto por várias camadas de medo, insegurança, incertezas, dúvidas, né?
Muitas pessoas passam a vida cobertos por essa camada de barro sem ter acesso ao seu maior potencial. E aí você deve estar perguntando, tá, Kaliana, mas como é que eu faço? Eu já percebi tudo isso, talvez eu tenha um talento aqui dentro de mim que eu não descobri ainda, mas como eu faço para remover essas camadas de barro que encobrem todo o meu potencial? Essas camadas de medo, insegurança, dúvida, incerteza, dificuldade de se posicionar, dificuldade de ir atrás dos meus sonhos, daquilo que eu quero realizar. Bom, assim como o monge precisou de um cinzel e de um martelo para esculpir aquela estatueta e chegar ao Buda de ouro, você também pode remover essas camadas que te impedem de revelar o seu maior potencial. Assim como o martelo e o cinzel auxiliaram esse monge, o Enneagrama é a ferramenta que vai te permitir escavar essas camadas de medo, de insegurança, de incerteza, para que você possa descobrir a sua verdadeira essência. Bom, nós somos todos como esse Buda de barro, recobertos por várias camadas de medo, de dúvida. E cada um de nós tem a missão nessa vida de esculpir essas camadas para chegar à nossa essência, que é o nosso eu verdadeiro. Em algum lugar do caminho, lá na nossa infância, para nos defender, a gente foi para nos proteger, assim como os Brudas protegeram nessa estátua de ouro. Lá na nossa infância, a gente precisou se proteger. E hoje, adultos que somos e fortalecidos, é chegada a hora, é chegado o momento de retirar essas camadas para que a gente possa acessar e viver o nosso maior potencial. E é esse o meu convite hoje, para que você possa pegar o seu martelo e o seu cinzel através do Enneagrama e começar essa jornada de escavar essas camadas de medo e insegurança para chegar ao seu maior potencial. Bom, e para contar um pouco mais para vocês dessa ferramenta, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para ficar mais fácil vocês identificarem esse símbolo e irem acompanhando comigo. Caso, depois, após esse workshop, você tenha alguma dúvida, queira esclarecer alguma questão, alguma dúvida, eu me coloco sempre à sua disposição, estou aqui para te ajudar. Você tem meu número, meu telefone, fique à vontade para mandar uma mensagem para a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Bom, então vamos lá, ao que mais interessa. Esse é o símbolo do Enneagrama. Enneagrama vem do grego Eneas 9, vem do grego Eneas Gramos, que significa Eneas 9 e gramos pontos, ou seja, é um símbolo de 9 pontos. Cada um desses pontos que vocês conseguem acompanhar aqui, cada um desses pontos representa uma personalidade, um padrão de comportamento. E sim, todos nós, seres humanos, conseguimos nos localizar, nos encontrar, nos identificar em um desses pontos. Vocês devem estar pensando, nossa, mas são só 9 pontos para a gente conseguir identificar todos os tipos de personalidade, todas as pessoas, né? Além desses 9 padrões, esses 9 tipos de personalidade, cada tipo de personalidade tem 3 instintos, o que já dá aí uma possibilidade de 27 subtipos de personalidade. E cada subtipo, ele pode se apoiar em 2 asas diferentes, que daqui a pouco eu vou explicar para você. Então, existe uma infinitude de possibilidades de perfis. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos 9 tipos, mas entendam que existem outros subtipos que nos permitem aperfeiçoar e personalizar essas características das personalidades para cada indivíduo. O Enneagrama é uma sabedoria milenar que teve origem na Babilônia há, pasmem, 4.500 anos antes de Cristo. E existem realmente evidências, fragmentos, comprovações de que há 2.500 anos antes de Cristo já se conhecia o Enneagrama e ele já era transmitido entre as gerações. Especula-se que seja 4.500 anos pela profundidade, pela densidade do conhecimento, mas as evidências empíricas, elas são datadas de 2.500 anos antes de Cristo. Bom, na modernidade, Gurdjieff, que foi um filósofo armênio, em 1866, trouxe o Enneagrama aqui para o Ocidente
e trouxe um pouco mais de cientificidade para essa ferramenta. E na década de 70, Ichazo, que foi um psiquiatra norte-americano, difundiu bastante o Eneagrama, aprofundou um pouco mais, né, nessa sabedoria, e é através desses estudos que eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje como essa ferramenta, essa sabedoria pode te ajudar a transformar a sua vida. Esse é o símbolo do Eneagrama, né? É um símbolo, então, com 9 pontos. E, além de ser um símbolo com 9 pontos, essas linhas aqui que se interligam entre si, elas têm uma razão de ser. Vocês conseguem enxergar aqui, do lado de fora, um círculo, aqui em vermelho destacado um triângulo, e aqui em azul, né, uma êxade. Essas figuras, elas têm uma razão de existir. Esse círculo representa a lei do 1. Essa lei universal diz para nós que, embora nós sejamos indivíduos, todos nós somos um e formamos esse universo, né? Ela traz para nós que, embora a gente seja seres diferentes, formamos um mesmo universo, fazemos parte de um todo. A lei do triângulo, representada aqui por esse triângulo em vermelho, ela representa a lei do 3. A lei do 3 diz para nós que, embora sejamos parte de um todo, nós sempre podemos dividir esse todo em 3 partes, que nós podemos encontrar aí na natureza, por exemplo, na física. Nós temos os nêutrons, prótons e elétrons. Se a gente for olhar para a religiosidade, para o cristianismo, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, essa lei do 3 representa essa trindade presente nas leis universais. E a êxade representa a lei do 7. A lei do 7, ela diz para nós que ela está presente em vários elementos da natureza, como, por exemplo, nas 7 cores do arco-íris, nas 7 notas musicais, nos 7 dias da semana. E essa lei conta para nós que tudo na vida é um ciclo, que tem um começo, meio e fim. E o fim de um ciclo é sempre o começo de um novo ciclo, né? Bom, entendendo esses símbolos que compõem o Eneagrama, queria mostrar um pouquinho para vocês como que o Eneagrama é utilizado ao redor do mundo. É uma ferramenta muito difundida, né, ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, Stanford e Columbia já reconhecem essa metodologia, né, e utilizam ela nas suas grades curriculares. Aqui no Brasil, programas de MBA, da FGV, da USP, também já reconhecem essa metodologia e utilizam aí nos seus programas. Se a gente for olhar para os filmes de Hollywood, vários escritores e diretores, eles utilizam essa metodologia para compor e escrever os roteiros dos filmes em que eles dirigem, né? Não sei se você, ao assistir um filme hollywoodiano, já se identificou com algum personagem, ou já identificou algum personagem com alguma pessoa que você conhece. É porque toda a formação, a construção da personalidade nos roteiros, ela usa como base o Eneagrama. Aqui no Brasil, em várias empresas do mundo, o Eneagrama é utilizado para apoiar os processos de desenvolvimento de pessoas, principalmente desenvolvimento de líderes, como, por exemplo, Disney, Embraer, a Vivo, Avon, o Banco Itaú. Então, é usado amplamente também para desenvolvimento humano. E aí, vamos partir para a próxima pergunta, que é como, então, é formada a nossa estrutura emocional, né? A pergunta que não quer calar. Como a nossa estrutura emocional é formada sob a ótica do Eneagrama? Queria que vocês entendessem a nossa estrutura emocional como uma árvore. Quando a gente olha para uma árvore, a gente consegue ver o quê? Pensa comigo. A gente olha para uma árvore e consegue ver o caule, as folhas, os galhos ali, a gente consegue ver os frutos. E da mesma forma, quando eu olho para mim, ou quando eu olho para as pessoas à minha volta, eu consigo ver os comportamentos que aquela pessoa tem. Eu consigo ver os desafios emocionais que ela tem, ou que eu tenho. Eu consigo ver os meus resultados, ou os resultados das pessoas que estão à minha volta. É como se isso fosse a nossa mente consciente. Aquilo que está à nossa livre disposição, assim que a gente olha e vê de imediato. Mas quando eu olho para uma árvore, voltando aqui à comparação,
A maior parte do que uma árvore a gente não consegue enxergar, que são as raízes. Assim como vocês podem ver aqui nessa imagem. As raízes são, inclusive, muito maiores do que a própria árvore. E quando a gente olha para a árvore, a gente não vê, né, à primeira vista. Eu preciso de uma ferramenta para escavar o solo e começar a identificar como aquela raiz está. Da mesma forma, quando eu olho para mim ou para as pessoas à minha volta, eu não consigo identificar o que está na mente inconsciente daquela pessoa. Eu não consigo identificar as feridas emocionais, é difícil perceber os mecanismos de defesa, os vícios emocionais, a motivação que está por trás daquele comportamento, que faz com que a pessoa se comporte da forma como ela se comporta. Eu não consigo identificar rapidamente as suas virtudes, a sua essência, porque aquilo está num plano muito mais profundo, está no nosso inconsciente. E aí, da mesma forma que eu preciso de uma enxada, de uma máquina para escavar o solo e identificar e perceber como estão as raízes daquela árvore, da mesma forma eu preciso de uma ferramenta que me ajude a conhecer o que está por trás dos meus comportamentos, dos meus desafios e dos meus resultados, que é a nossa mente inconsciente, né, que tá ali por trás. E a ferramenta que vai nos ajudar a escavar, né, o que está por trás dos nossos comportamentos é o Eneagrama. Através dessa ferramenta, você consegue perceber não só os seus comportamentos, os seus desafios, porque isso você já sabe. O que você precisa saber é o que está por trás disso, né? Que são seus vícios, suas motivações e as suas feridas. Então, é dessa forma, através do Eneagrama, que nós conseguimos descobrir tudo que está por trás desses comportamentos que a gente não consegue mudar, né? Muitas vezes, quando a gente começa a se desenvolver, e a gente quer dar um passo a mais, a gente começa a querer mudar o nosso comportamento, só que parece que não flui, né? Porque não adianta eu querer mudar o meu comportamento se eu não consigo identificar as feridas que estão por trás dele e as motivações que estão por trás dele, né? E aí a primeira coisa que o Enneagrama nos ajuda a identificar, como vocês podem acompanhar aqui comigo, são os nossos centros de inteligência. Nós, enquanto seres humanos, nascemos dotados desses 3 centros de inteligência: centro físico, centro mental e centro emocional. Platão já dizia que existiam 3 tipos de homem: os homens do corpo, os homens do coração e os homens da cabeça, né? E nós nascemos, na verdade, dotados de todos esses centros, de todas as habilidades desses centros, mas nós adotamos um desses centros como um principal e passamos a usar aquelas principais habilidades e desafios, né? Por exemplo, quem é do centro físico tem grandes habilidades, né? Que Platão diria que são os homens do corpo, que têm a energia no corpo para realização. São pessoas práticas, ágeis, dispostas, que têm facilidade de realizar, que têm esse ímpeto de realização. Mas que no excesso, essas características podem se tornar um pouco dicotômicas, assim, ou é ou não é, não tem muito meio termo, sabe? Podem ser um pouco autoritárias, querendo que as coisas sejam sempre do seu jeito, né? Podem ser um pouco mais exigentes consigo, duras consigo e com o outro. Se a gente for olhar para o centro emocional, que Platão diria que são as pessoas do coração, são pessoas empáticas, calorosas, amistosas. É muito fácil se relacionar com as pessoas desse centro emocional, que no excesso podem ser muito parciais, podem ter uma alta sensibilidade, né? E se a gente for olhar para as pessoas do centro mental, as pessoas do centro mental são pessoas com, e Platão diria que são as pessoas da cabeça, são pessoas que têm uma grande atividade mental, que gastam aí cerca de 80% da sua energia pensando, são pessoas que têm grandes habilidades de planejamento, de análise, de ponderação, mas que no excesso vão pensar muito e podem demorar para tomar decisões que exijam que sejam tomadas com mais agilidade. Para facilitar o entendimento das características do centro, eu trouxe aqui até um meme, está bem aí, bem divulgado nas redes sociais, mas queria que vocês imaginassem o seguinte: você está aí na sua casa ou no seu escritório e de repente você ouve alguém dizendo: "Tá pegando fogo aqui, no quarto ao lado". Quem é do centro de inteligência físico, prático, ágil, disposto, vai deixar esse workshop de lado, vai sair correndo
e vai identificar como que eu faço para resolver isso aqui. Eu consigo apagar? Não, vamos sair todo mundo daqui. Vamos sair daqui e ligar para o bombeiro. Já vai assumindo a liderança, conduz todo mundo para uma saída segura. Chegou no final, vamos ligar para o corpo de bombeiro agora, que está todo mundo seguro, né? Ou vamos tentar apagar esse fogo, mas vamos resolver esse problema. Quem já tem o centro predominante emocional, vai primeiro pensar, como estão as pessoas que eu amo? Como estão as pessoas? Será que elas estão bem? E aí a primeira coisa que ela faz é deixar esse workshop de lado para ir lá acolher essas pessoas, perguntar, tá tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Alguém se machucou? Vocês estão bem? Ah, então ok, então vamos sair daqui. E aí vamos juntos encontrar uma saída, né? São pessoas que sentem primeiro e têm uma grande empatia, se preocupam como o outro está. Quem tem o centro predominante teórico vai parar e vai fazer o quê? Né? Vamos pensar, pessoas que têm habilidade de planejamento, análise, ponderação. Vai parar e pensar, e agora? O que eu faço? Eu tenho que sair daqui, deixa eu ir lá. Deixa eu lá ver como é que tá. E aí, às vezes, fica pensando, tentando encontrar. E o que eu faço primeiro? Eu ligo pro corpo de bombeiros, a gente sai do prédio, vamos evacuar, o que a gente vai fazer? Né? Passam, antes de tomar uma decisão, ficam ali pensando, até chegar uma decisão e sair. Né? Então, espero que esses exemplos possam ter deixado um pouco mais claro para vocês as características, né, de um pouquinho desses centros. Bom, eu disse para vocês que nós nascemos dotados desses três centros de inteligência, mas que nós escolhemos adotamos um como principal. E nós viemos para a vida com um desses centros como principal. E aí, na nossa infância, de acordo com a nossa experiência, nós podemos adotar algumas feridas emocionais. Queria que vocês imaginassem a seguinte situação: uma mãe cuidando ali de uma criança, de repente dando de mamar para ela na sua caminha, uma criança aí de 1 ano e meio, 2 anos. De repente, ela está ali cuidando da criança, dando de mamar. De repente, a campainha toca. E a mãe precisa sair de onde ela está para ir atender a campainha e depois voltar e continuar o que ela estava fazendo. Uma criança, ela vai ter dificuldade de interpretar essa situação. Olha, minha mãe, né, ou meu cuidador, a pessoa que está aqui cuidando de mim, é difícil para a criança interpretar que a mãe saiu para fazer uma outra coisa e que depois ela voltou. Eu digo que as crianças, elas são ótimas, excelentes observadoras, elas percebem tudo. Se você é mãe, você não me deixa mentir, a criança percebe tudo que está acontecendo à sua volta. Mas elas têm grande dificuldade de interpretar. E aí, para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, que não tem estrutura cognitiva totalmente formada para poder interpretar essa situação, ela pode pensar 3 formas. Ela pode interpretar de 3 formas diferentes. Primeiro, o fato é, a mãe saiu de onde ela estava para atender a campainha e depois iria voltar. A criança pode olhar para essa situação e pensar, a minha mãe preferiu estar com outra pessoa do que estar comigo. A minha mãe prefere estar fazendo outra coisa ou estar com outras pessoas do que estar comigo. E essa criança pode desenvolver a ferida da traição e trazer essa ferida para todas as situações, né? Então, sempre quando ela perceber ou ela interpretar, mesmo que na vida adulta, que alguém prefere outra pessoa que ela, essa ferida vai ser acionada e ela vai sentir essa dor, essa angústia existencial muito forte. Agora vamos imaginar uma segunda suposição. Vamos imaginar que essa criança se sentiu abandonada e interpretou essa situação como um abandono. Essa criança olha para essa mãe saindo e pensa, minha mãe me deixou aqui. E ela vai se sentir abandonada. E aí ela pode levar essa estratégia, essa ferida, inclusive para a vida adulta. E identificar, né, e sentir, olhar para as situações e sentir sozinha, e sentir abandonada, e sentir esse vazio existencial por essa percepção de abandono. Nessa mesma situação, vamos considerar uma terceira hipótese. A mãe saiu para atender a campainha e a criança interpretou da seguinte forma: minha mãe me deixou porque eu não sou importante, minha mãe saiu daqui porque eu não sou importante para ela. E aí ela pode, essa ferida, essa dor emocional
de não se sentir importante começa a ser desenvolvida. E ela vai para a vida adulta querendo e se esforçando para reafirmar o seu sentido de importância na vida. E sente uma profunda dor quando ela percebe que pode não ser importante, né? Percebemos aqui a mesma situação, com três estratégias de enfrentamento diferente, com três percepções de enfrentamento diferente. E sim, todos nós seres humanos, ao longo da nossa infância, experimentamos alguma dessas três feridas de uma forma muito intensa e trouxemos essa ferida para a vida adulta. E são essas feridas que estão por trás dos nossos comportamentos. São essas feridas as principais razões das nossas angústias, né? Pois bem, nós trazemos um centro de inteligência predominante, tivemos uma experiência de infância que nos possibilitou acessar uma ferida, né? Desenvolver uma ferida, e aí, para se defender dessa ferida, a gente se vicia em algumas emoções. Quando nós nascemos, nós recebemos um baú com 9 emoções. As emoções da raiva, do orgulho, da vaidade, da inveja, da avareza, do medo, da gula, da luxúria, da indolência. Mas, como estratégia de defesa, nós nos viciamos em uma dessas emoções. E nos apaixonamos. A verdade é que a gente se apaixonou por uma dessas emoções. E a gente não usa toda a nossa potencialidade. A gente não usa todas as emoções que estão disponíveis para nós no nosso baú. E passamos a nossa vida apaixonada numa emoção. E é esse vício emocional que nos impede de se comportar como a gente gostaria. É esse vício emocional que nos impede de se posicionar na vida, que nos impede de se sentir seguro, que nos impede de realizar os nossos sonhos, de ir atrás do que a gente gostaria, porque a gente fica meio que ali, viciado naquela emoção, sem conseguir sair daquela situação, né? E essas emoções, elas têm uma motivação. Elas podem ser motivadas por uma necessidade de perfeição, por uma necessidade de ser querido, de ser admirado, de ser singular, de ser diferente, de ser compreendido, de sentir seguro, de sentir prazer, de sentir respeito, né? Podem ter 9 motivações diferentes, de acordo com o seu tipo, que vão te fazer e te apoiar, te incentivar a se fixar nessa ferida. Bom, além de adotar um centro de inteligência como principal, além de desenvolver uma ferida na infância e além de nos fixar em uma dessas emoções, nós nascemos dotados, além do centro de inteligência, nascemos dotados de 3 instintos. Esses instintos, como o próprio nome instinto já diz, é a força instintiva que vem para a vida. É uma força inconsciente que impulsiona todos os nossos comportamentos, que impulsiona todas as nossas atitudes. Nós, mais uma vez, nascemos dotados desses 3 centros de inteligência, mas adotamos um deles como principal e trouxemos ele como estratégia para nos defender e para nos garantir a sobrevivência na vida. Quem adota o centro de autopreservação como centro principal, como instinto predominante, na verdade, né, são pessoas que têm uma grande necessidade de cuidar e de preservar a sua vida. São pessoas que vão cuidar da sua alimentação, que vão preservar o corpo, que vão preservar a sua saúde e a saúde dos seus, da sua família. São pessoas mais caseiras, que inclusive estão amando essa pandemia, porque amam ficar em casa. O instinto de autopreservação traz uma energia um pouco mais recolhida. E são pessoas que passam a maior parte do tempo cuidando ali da preservação da sua saúde e da saúde dos seus. Pessoas do instinto sexual têm uma energia mais voltada para fora, têm um instinto mais agressivo, mais competitivo. São pessoas mais expansivas e que têm uma energia de conexão com o outro muito forte. Quando a gente fala instinto sexual, aqui a gente não tem uma conotação voltada para a sexualidade, não. Mas o sexual, ele é no sentido de se conectar com o outro.
Então, são pessoas que têm uma facilidade gigantesca de criar vínculos, de se conectar. São pessoas realizadoras que fazem as coisas acontecer, têm a energia de competição e de conexão com as pessoas muito forte. São pessoas que são mais ciumentas, mais possessivas, têm dificuldade de perder, que são muito competitivas, né? E as pessoas que têm um instinto predominante social são pessoas que têm muita facilidade de conviver em grupo. Inclusive, não conseguem ficar sem conviver em grupo. Elas têm a necessidade de estar presente nos grupos onde elas fazem parte, colaborar para que esse grupo sobreviva, né? São pessoas muito sociais, com grandes habilidades aí de conviver em grupo, né? E aí, o que o instinto tem a ver com a sua personalidade? A gente adota um centro de inteligência como predominante, desenvolve uma ferida de infância, se vicia em uma emoção principal, e aí, de acordo com o nosso instinto predominante, nós podemos estar entre 3 subtipos da nossa personalidade, tá? É exatamente assim, então, que a nossa personalidade, que o nosso padrão de comportamento, né, ele é formado. De uma forma simplificada, nós aqui nascemos com o centro de inteligência predominante, temos uma experiência de infância, né, que muitas vezes nos traz feridas, e aí adotamos mecanismos de defesa para enfrentar e para suportar essas feridas. E aí nós nos viciamos em uma emoção. Embora a gente tenha tido 9 emoções ao nosso dispor, nós nos apaixonamos por uma emoção. E é essa emoção que vai dizer como a gente se comporta na maior parte do tempo. Essa emoção representa aí cerca de 80% dos nossos comportamentos. Tá? E aí, estando claro, gente, um pouco de como, né? É claro que se você optar por um processo de transformação profundo, você precisa conhecer de uma forma detalhada quais são esses tipos de personalidade, quais são as características desse tipo dentro de cada subtipo, dentro de cada instinto. Você vai ter de fato ferramentas, assim, um autoconhecimento muito grande. Aqui eu estou pincelando um pouquinho para vocês como que a gente pode usar essa ferramenta do Enneagrama, né, para se conhecer e para se desenvolver. E falando do Enneagrama na minha vida, né, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, né, com a minha carreira, com a minha sobrevivência, com a minha estabilidade financeira. Então, eu sempre me dediquei muito a adquirir mais conhecimento, né? Assim que eu me formei, eu já estava trabalhando no ambiente organizacional, sempre estudando muito, e tecnicamente eu sempre fui muito, dei conta, né, tecnicamente dos resultados, quando os resultados eram, quando eu estava responsável pelos meus resultados. Até que eu assumi um desafio de liderar times, né, e aí a coisa começou a mudar um pouco. Eu comecei a receber alguns feedbacks de que eu era um pouco mais controladora, né, de que eu precisava, né, delegar um pouco mais, que eu precisava confiar mais na minha equipe. E aí eu falei, mas que coisa estranha, né? Parece que eu confio tanto. Não tô aqui controlando, eu pensava comigo, não tô controlando, tô só vendo aqui se tá tudo dando certo, né? Mas tô aqui para ajudar. E aí eu comecei a estudar Enneagrama. Li um livro sobre Enneagrama e falei, bom, esse aqui é o meu tipo, já acho que eu funciono assim e vou tentar mudar. E não deu muito certo, não. Né? Comecei a ler, me identifiquei com o tipo, tentei adotar algumas estratégias, e aí eu assumi um desafio maior de liderança e falei, bom, agora eu preciso me desenvolver mesmo. E fiz a formação de Enneagrama. E aí, eu vi que não estava me desenvolvendo porque eu tinha me identificado errado. O nosso ego, que é o nosso tipo, que é a nossa personalidade, eu acho que eu sempre digo, né, que ele é muito ardiloso. Então, ele, o tempo todo, ele foi criado, essa casca de barro, foi criada para proteger a nossa essência. E uma capa que foi criada para proteger a sua essência, você acha que ela vai querer ser revelada? Nunca, porque ela vai revelar a essência, né? Então, foi esse trabalho de me conhecer e driblar o meu ego para conseguir, de fato, entender como eu funcionava, né, qual era o meu padrão de comportamento, não teria possível sem um apoio. Porque quando eu tentei sozinha, eu não consegui, né? O meu ego realmente foi mais forte que eu. E aí eu lembro que quando eu descobri realmente o meu tipo, tudo clareou, tudo fez sentido. Mas eu não consegui entender ainda a minha necessidade de controle, né? Eu falei, meu Deus, será que eu sou controladora mesmo? Como assim?
não confio na minha equipe, né? E aí eu comecei a pedir alguns feedbacks para minha família, para as pessoas, né? Para algumas pessoas que eu confiava. E aí, quando eu perguntei, mas, olha, eu fiz um treinamento e eu, né, aprendi um monte de coisa sobre mim, mas lá tá, eu que eu sou controladora. Você acha que eu sou controladora mesmo? Eu não tô conseguindo enxergar. Aí eu lembro que meu irmão deu uma olhadinha para mim. Você não é controladora? Não. E aí eu comecei a perceber, né, de que eu sempre estava controlando no sentido de a gente tinha de repente uma consulta médica agendada para alguém da minha família, eu queria ir junto para saber o que acontecia, né? No trabalho, alguém eu delegava alguma responsabilidade, depois eu ficava acompanhando para ver como a atividade estava indo. Não soltava, né? Não entregava, não deixava a vida fluir. E foi só quando eu descobri as motivações que estavam por trás desse comportamento que eu consegui dar um passo. Né? O Enneagrama me ajudou muito, e ter apoio de um mentor para me ajudar nesse processo foi essencial para eu, de fato, conseguir identificar o meu padrão de comportamento e agir de forma diferente. E eu lembro que quando eu saí dessa empresa, né, onde eu estava atuando como líder, eu recebi várias cartas, presentes, cartas de agradecimento sobre o quanto a minha liderança tinha ajudado essas pessoas a se desenvolverem. E foi um dos maiores presentes assim que eu já recebi na minha vida profissional. Eu falo que a gente, enquanto líder, se a gente não se cuidar dos nossos comportamentos, dos nossos desafios primeiro, é muito difícil a gente ajudar outras pessoas. E mesmo na nossa vida pessoal, muitas vezes a gente cobra do nosso esposo, a gente cobra dos nossos filhos, né? A gente cobra das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos amigos, mas muitas vezes a gente precisa cuidar dos nossos desafios primeiro, né? E o que mais me ajudou nesse processo foi, além de me conhecer, foi acessar a minha virtude. Cada padrão de comportamento, além dos seus desafios e dos seus vícios emocionais, tem virtudes e essência, né? E é só quando a gente descobre essa virtude e essa essência que a gente consegue dar um passo além. E lembra que eu disse para vocês lá no começo que existem que essas setas aqui que existem na figura, elas têm uma razão de ser? Pois bem, cada um desses números, né, um tipo, é uma personalidade no Enneagrama, e essas setas, elas indicam como a nossa personalidade se integra e como ela se desintegra. O 2, por exemplo, o tipo 2. Quando ele se desintegra, quando ele está sob estresse, ele adota as piores características do tipo 8. E, da mesma forma, quando ele se move para o seu desenvolvimento, ele adota as principais características do tipo 4. É assumindo as principais habilidades e características do tipo 4 que o tipo 2 consegue revelar o seu melhor. Da mesma forma, as asas, ou seja, os vizinhos aqui do tipo 2, que são o tipo 1 e o tipo 3, eles revelam grandes habilidades para que o tipo 2 aprenda, se apoie nessas habilidades, aprenda essas habilidades e possa dar um salto no seu desenvolvimento. Por isso que nós dizemos que o Enneagrama é um mapa. Ele diz como você se comporta, quais são os seus vícios, quais são os seus sabotadores, né? E ele principalmente indica caminhos, ações práticas. Além de todos esses caminhos, existem meditações específicas para cada tipo, ações de desenvolvimento, exercícios físicos. Sim, existem exercícios físicos que são totalmente contraindicados para alguns padrões de comportamento e exercícios físicos que são totalmente necessários para que a gente se desenvolva. Existem tipos de respiração para cada tipo, para cada padrão de comportamento, né? Então, é um mapa mesmo que diz passo a passo como cada pessoa deve se desenvolver. E para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria de finalizar aqui com vocês contando uma história. Um português, ele queria se livrar de um gato que ele tinha. Esse gato dava muito trabalho. Não sei se alguém tem animal de estimação em casa, vai saber do que eu estou dizendo. Né? Ele bagunçava muito a casa, ele fazia muita bagunça. Que aí o português falou, não, eu preciso dar um jeito nesse gato. E levou o gato para passear. Pegou o gato, colocou dentro do carro, andou alguns quilômetros de casa e soltou. Quando ele voltou para casa,
E ele olhou, chegou na sala, falou, ufa, livrei desse gato. Quando ele chega na casa, quem tá lá? O gato, sentado no sofá da sala. E aí ele ficou com mais raiva ainda. Meu Deus, além desse gato dar trabalho, eu não consigo me livrar dele. Daí, na próxima semana, ele caprichou. Pegou o gato, colocou dentro de um saco e levou para mais longe. Foi para mais longe ainda. Para um lugar bem distante, a mais de 1 hora de distância da sua casa. E aí voltou satisfeito. Quando ele entra em casa, passou pela sala, quando ele chega na cozinha, quem tá lá? O gato. E aí ele ficou pasmo. Como assim? Esse gato, né? Não consigo me livrar desse gato. E ele falou, não, agora dessa vez vai funcionar. Ele pegou o gato, amarrou as patas do gato, colocou num saco, deu um nó, colocou dentro de uma mala, fechou, colocou no porta-mala e falou, não, agora a gente vai longe. E aí ele foi na periferia da cidade. Ele andou por horas, atravessou vários becos e falou, agora esse gato não volta. Agora não tem jeito, né? E deixou o gato lá dentro, amarrado. E voltou para casa. Só que ele tinha ido muito longe. E aí ele foi no caminho, tentar o caminho de volta. Atrás, foi percorrendo alguns becos, mas ele se sentiu perdido. Ele tentou voltar, rodou e não conseguiu. E aí ele falou, bom, tô perdido. Pegou o telefone, ligou para casa e falou assim, Maria, o gato já chegou aí? E ela falou, faz tempo que ele tá aqui deitado no sofá. E foi aí que o português falou, então põe esse gato no telefone e pede para ele me ensinar como é que eu volto, porque eu tô perdido. Bom, brincadeiras à parte, o fato é que a nossa personalidade é como esse gato. Ela dá trabalho, ela bagunça a nossa vida. E muitas vezes a gente quer se livrar dela. Mas, antes disso, como todo gato, a nossa personalidade também foi animal de estimação. Durante muito tempo a gente cuidou bem dela, né? A gente deixou ela mal acostumada, deixando que ela se tornasse a rainha da nossa casa, a rainha da nossa vida. E ela ficou espaçosa e, de fato, dominou a nossa vida. Só que aí um dia cai a ficha, a gente começa a contabilizar, tô na ponta do lápis, o estrago, o preço que a gente pagou, né, por causa dela, e a gente fica com raiva. A gente quer se livrar da personalidade, a gente luta contra ela. E a gente quer descartar. Só que não adianta, porque ela sempre chega antes da gente. Ela é fiel e ela sempre volta mais rápido. Pensa num GPS que é infalível. É a nossa personalidade. Um dia, a gente vai ter que se render ao nosso gato, pedindo para que ele nos ensine o caminho de volta para casa. Porque é quando a gente se perde nos becos da vida que a nossa personalidade pode nos dizer. Ela é o GPS que vai ser o guia, que vai nos mostrar o caminho de volta. Foi ela que nos fez sair de casa e é ela que nos vai ensinar o caminho de volta. Não adianta se desfazer. Não adianta gastar energia. Você precisa cuidar bem dela. É ela que vai dizer o caminho para a sua essência. Só que não adianta a gente cuidar bem daquilo que a gente não conhece. A gente precisa se conhecer. As pessoas dizem por aí que tem 3 coisas que a gente não pode deixar de fazer antes de morrer, que é plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu costumo dizer que são 4. Antes de morrer, a gente precisa fazer essas 4 coisas: plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e principalmente conhecer o Eneagrama, conhecer o seu padrão de comportamento. No próximo mês, nós temos turmas online abertas para formação em Eneagrama da personalidade. E eu gostaria muito de contar com a sua presença e poder te apoiar nesse seu processo de desenvolvimento. Se você quiser ter mais informações, eu estou aqui à sua disposição e espero poder contar com a sua presença nessa próxima turma e te ajudar a fazer esse caminho de volta para a sua essência.